Vós jovens, vós moças e rapazes, louvai todos o nome do Senhor. Salmo 148. Um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. Na liturgia de hoje celebramos o ofício da festa de Santa Rosa de Lima, uma santa peruana que dedica a sua vida totalmente a Deus, entendendo que o verdadeiro tesouro de nossas vidas é o Cristo que se apresenta dia após dia. E ela disse assim: Senhor, aumentai os meus sofrimentos, mas aumentai também o vosso amor no meu coração. A caminhada de fé não é isenta de momentos de dificuldade, de decepções, de angústias, mas a esperança em Cristo é maior que tudo aquilo que ocorrer em nossas vidas. Na primeira leitura de hoje, na segunda carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 17 e 18, e capítulo 11, dos versículos 1 ao 2, Paulo inicia de forma bem reflexiva. Em que sentido? Ele diz assim: quem se gloria, glorie-se no Senhor, pois é aprovado só aquele que o Senhor recomenda, e não aquele que se recomenda a si mesmo. Oxalá pudesseis suportar um pouco de insensatez da minha parte. Na verdade, vós me suportais. Sinto por vós um amor ciumento semelhante ao amor que de Deus vos tem. E devemos entender o contexto de tal leitura. A comunidade de Corinto estava mergulhada em tensões internas, disputas, vanglórias, comparações entre pregadores e falsas doutrinas que ameaçavam a unidade. E Paulo, com linguagem ao mesmo tempo firme e afetuosa, recorda que a única glória autêntica é a que vem do Senhor. Ele se coloca não como dono da comunidade, mas como amigo do esposo, guardião do vínculo nupcial entre Cristo e a Igreja. É interessante essa fala de Paulo, pois ecoa Jeremias capítulo 9, dos versículos 22 a 23, onde está assim: não se glorie o sábio na sua sabedoria, mas quem se gloria, glorie-se em conhecer o Senhor. A vida cristã só encontra sentido quando reconhece a primazia de Deus. A grande riqueza de nossas vidas é encontrar a Cristo. E que o Cristo verdadeiramente habite em nossas vidas, em nossa consciência, para que então verdadeiramente sejamos transformados. E tal transformação não é mérito nosso, é de Deus. Mas é interessante a leitura que o ser humano tem um desejo de reconhecimento. O impulso de gloriar-se é profundamente humano. Queremos ser vistos, amados, validados. Em Corinto, esse desejo se distorceu em disputas e autossuficiência. Essa necessidade de afirmação muitas vezes nasce de uma carência primordial. Paulo não reprime o desejo, mas o redireciona. A verdadeira validação vem de Deus, não do olhar instável das pessoas. E com isso, o que devemos apegar em nossas vidas é uma pureza interior, e tal pureza interior nós vamos nos fortalecendo naquilo que é essencial em Cristo, não com falsas ilusões, promessas, sensações daquilo que é o Evangelho, ou daquilo que é o seguimento a Cristo, mas numa relação sincera de pertencer unicamente a Deus.
E o texto nos convida a deslocar o centro. Não somos protagonistas, mas participantes de uma história maior, cuja glória é de Deus. A nossa vida é para um esvaziamento de nosso ego, para que possamos verdadeiramente construir a nossa vida em Deus. E nesse sentido, no evangelho de hoje, em Mateus capítulo 13, dos versículos 44 ao 46, Jesus disse à multidão que o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. O homem, o homem o encontra e mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai e vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai e vende todos os seus bens e compra aquela pérola. E podemos aqui já inicialmente entender que tanto no primeiro texto assim como no evangelho, que é preciso centralizar a vida em Cristo, pois o tesouro, assim como a pérola, né, o reino de Deus é Jesus. É preciso uma renúncia. O homem que compra aquele campo, ele renuncia tudo o restante que é importante e ele opta então pelo primordial. E com isso, por qual razão enterrar um tesouro? Pelo contexto social, político, histórico da época, a Palestina do século I, onde Jesus vivia, naquela região, enfim, estava constantemente sob ocupações sucessivas. Os persas, os gregos, os romanos, guerras, revoltas e saques eram frequentes. E para proteger seus bens, as famílias enterravam ouro, moedas, joias ou objetos valiosos em locais secretos, muitas vezes em campos ou hortas. Tendo em vista que não havia as instituições financeiras seguras para guardar os bens. E com isso, de acordo com a legislação rabínica, um tesouro sem dono identificado pertencia ao achador do campo. Mas para ter direito pleno sobre ele, era necessário comprar o terreno. Então aqui nós temos o homem que age de forma sensata e compra o terreno onde ele acha o tesouro. Ele larga todo o resto e vai de fato naquilo que é essencial. E para entendermos aquilo que é essencial, o nosso coração não pode estar dividido. Queremos Cristo, mas também queremos manter nossas pequenas seguranças, aprovação dos outros, orgulho pessoal, controle da própria vida. E o coração dividido nos torna inquietos e inseguros. E com isso o Evangelho e a carta de Paulo convergem aqui. Cristo não quer um pedaço do nosso coração, ele quer o todo. Esse amor é esponsal, como diz Paulo. Eu vos desposei a um único esposo para vos apresentar a Cristo como virgem pura. Às vezes, o reino parece invisível. No nosso ímpeto humano, nós gostaríamos que muitas coisas fossem mais visíveis. O reino pode não ter o brilho imediato das conquistas humanas, mas quando alguém descobre, e em um confronto pessoal e no encontro profundo com Cristo, esse tesouro, a vida, ganha um novo eixo. O trabalho deixa de ser um peso, porque não define quem você é. O sofrimento se transforma em oportunidade de comunhão com Cristo. As relações são purificadas do interesse e passam a ser expressão de amor gratuito. Ou seja, quando verdadeiramente nós encontramos tal tesouro, é modificada a nossa postura perante nós mesmos e perante a vida. Santa Rosa de Lima, rogai por nós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.